Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, capítulo 8. Eu vou ler a palavra de Deus na Nova Versão Internacional. Quero sugerir para os irmãos, se você ainda não tem uma Bíblia nessa tradução, que você tenha. Deuteronômio, capítulo 8, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não diga, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez aí e fale com Deus nessa hora. Fale assim com o Senhor. Peça para Deus: Senhor, fale conosco, fale ao meu coração, à minha mente, me instrua, me ensine, me direcione. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor, não apenas o que eu quero, mas o que eu preciso. Fala, Senhor, molda a minha vida, transforma a minha vida, edifica-me com a tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um ditado que diz que o brasileiro tem a memória curta, né? Uma expressão popular. Eu diria que não só o brasileiro, mas o ser humano, de maneira geral, tem uma memória muito curta. Especialmente em relação às coisas espirituais, das coisas de Deus. A nossa memória é rápida para esquecer. O livro de Deuteronômio é uma grande pregação. É um sermão que Moisés fez, o livro inteiro. Antes do povo entrar na terra prometida, ele reuniu o povo e fez uma pregação. Nessa pregação ele faz várias advertências, dá várias promessas, e ele instrui o povo: olha, eu quero falar isso para vocês. Mais ou menos quando você tinha filhos pequenos, meus vão viajar, você fica falando um monte de coisa: ó, não esqueça isso, não esqueça aquilo, não esqueça aquilo. Moisés diz: o povo vai entrar na terra, Moisés vai morrer, e ele faz uma longa pregação para o povo, falando: olha, preste atenção nisso que eu vou dizer aqui. E eu quero, nesse capítulo 8, resumir mais ou menos quase que tudo que Deuteronômio fala. Deuteronômio 6, Deuteronômio 8, Moisés está dizendo: olha, tenham cuidado, lembrem-se e façam isso. Então eu quero mostrar para vocês isso daqui para nós hoje, para a nossa vida, como isso aqui é pertinente, é relevante, é importante para nós hoje. Primeiro, cuidados, os cuidados que Moisés fala.
Deus está falando através disso, você precisa ter cuidado. O que o povo precisava ter cuidado? Tenha cuidado com a prosperidade material. Tenha cuidado com a prosperidade financeira. Tenha cuidado porque a prosperidade normalmente leva à comodidade. Tenha cuidado com a vida muito confortável. Tenha cuidado com tudo muito fácil. Tenha cuidado com a riqueza. Moisés fala para o povo, olha, Deus vai dar para vocês uma terra sensacional. Deus vai colocar vocês em plantações que vocês nem plantaram, vocês vão só colher. Em casas, em lugares que vocês vão morar, Deus está dando para vocês. Mas tenham cuidado. Cuidado com a prosperidade. Cuidado com a vida muito cômoda, muito confortável. Cuidado com tudo muito fácil. Cuidado, 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 cuidado. Uma vez eu ouvi a história de um pastor que vivia num país comunista, na época que o comunismo dominava, um país na Europa Oriental, na área da Europa lá, e ele foi perseguido por causa da sua fé. Foi perseguido, foi preso e foi torturado por causa de Jesus. E todos ali falavam assim, negue a Jesus, abandone o seu Deus, aceite a nossa ideologia comunista, o nosso Estado ateu. E ele permaneceu firme, enfrentou torturas, prisões, perseguições, privações, passou por coisas terríveis na cadeia, mas se manteve firme com Deus. Quando os caras não conseguiram demovê-lo, o liberaram da prisão. Quando ele saiu da prisão, porque ele era muito perseguido, ele pediu asilo aos Estados Unidos e conseguiu. Ele foi para os Estados Unidos, país livre. Nos Estados Unidos as pessoas ficaram sabendo da sua história. E ele começou a ser convidado para pregar em várias igrejas. E ele começou a ficar famoso. E lá nos Estados Unidos ele começou a ganhar ofertas generosas. Só que as ofertas eram dadas não para ele, mas para a causa da igreja perseguida no mundo. Só que chegou uma hora que aquele irmão estava tão famoso e estava recebendo tanto dinheiro, que ele falou assim, eu mereço um pouco desse dinheiro. Eu mereço. Eu também agora tenho que ter um pouco de riqueza. E aquele cristão começou a desviar aquela oferta. Começou a pegar aquele dinheiro para si. E daí a história dele, que ele foi chamado a atenção, a correção, às vezes não quis aceitar, mas é um exemplo essa história. Um homem que enfrentou fielmente a perseguição, a adversidade, a tribulação, a tortura por causa de Cristo, sucumbiu por causa do dinheiro, da riqueza. Um homem que enfrentou torturas físicas, mas quando ele viu muito dinheiro na sua mão, ele foi corrompido. Um homem que andou com Deus foi seduzido pelo dinheiro. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e os que querem ficar ricos caem em muitas armadilhas e sofrimentos. Prosperidade. Cuidado com a prosperidade material quando não vem acompanhada da prosperidade interior e espiritual. Porque a prosperidade engana a pessoa pensa o seguinte, se eu estou ganhando dinheiro é porque Deus está me abençoando. Eu fiz um negócio desonesto, eu menti, mas Deus não me castigou, ganhei mais dinheiro, vai ver, eu sou privilegiado, vai ver, eu posso mentir e Deus me abençoa. Porque vocês acham que muitos pastores desandaram na fé? Porque eles acham que por terem posses, riquezas, eles podem pecar, eles podem mentir, eles podem transigir, eles podem falsificar. Porque pensa que a riqueza é Deus dando credibilidade, mas eu estou com vocês, é nada disso. Às vezes a prosperidade material é um mal para a pessoa quando não vem acompanhada da prosperidade espiritual. Não é porque seu emprego melhorou, não é porque você avançou na carreira, não significa que Deus está aprovando você. O homem mais rico da Bíblia caiu em idolatria.
O homem que recebeu a revelação que nós lemos de Deus, amou muitas mulheres pagãs e se prostrou diante de ídolos. Salomão. Foi um estúpido, uma besta quadrada, Salomão. Assim, homem mais sábio, foi uma besta quadrada. Foi um estúpido. Salomão. Porque a prosperidade leva a outra coisa. A soberba, o orgulho, a presunção, a altivez, aquela ideia de que é melhor e superior. Se eu tenho, o outro não tem, é porque Deus gosta mais de mim. Eu tenho, o outro não tem. Eu mereço, o outro não merece. Moisés diz, cuidado com a altivez. Deus resiste aos soberbos. A Bíblia diz que a altivez precede a queda, e o orgulho precede a ruína. Quem se eleva, quem se ensoberbece, a queda virá, diz o Senhor. A prosperidade material, a riqueza fácil que Deus deu para Israel aqui, vai fazer com que o povo se corrompa, que o povo se ensoberbeça, que o povo fique orgulhoso, que o povo acredite que eles podem fazer o que querem, porque afinal de contas tem tudo. Prosperidade gera esse conforto, esse comodismo. Quantos irmãos que eu conheci, que quando estavam passando por dificuldades, eram fiéis na oração, fiéis às reuniões da igreja, fiéis na busca de Deus. Quantos irmãos que na hora da enfermidade, da tribulação, da escassez, da crise, estão firmes no Senhor. A vida começou a melhorar, Deus começou a abençoar, a pessoa começa a ter posses, começa a ter recursos, fala assim, não vou mais ao culto, eu tenho atividades, eu tenho lazer, afinal eu mereço, eu tenho direito. Começa a prosperar, aí fica frouxo na oração, fica negligente na meditação da palavra, fica indiferente ao testemunho, e ele começa a achar, não importa, eu estou ganhando, a conta está boa, mas o espírito está um desastre. Por isso que das 7 igrejas do Apocalipse, tem uma igreja que só recebeu censuras de Jesus, que Jesus só criticou aquela igreja, a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade de um poderoso centro financeiro e econômico, era um centro bancário, um centro também de grandes indústrias, Laodiceia, na Bíblia, Apocalipse capítulo 3. E a igreja daquela cidade se tornou como o povo da cidade. O povo era rico, a igreja também era rica. O povo se tornou soberbo, a igreja também é soberba. Aí Jesus escreve uma carta para aquela igreja, Apocalipse capítulo 3. E Jesus diz, vocês dizem a si mesmos, estamos ricos, estamos abastados, temos tudo o que precisamos, temos um bom templo, temos um bom som, temos um bom ar-condicionado, temos cadeiras confortáveis, temos tudo de bom. E Jesus fala, vocês só não têm eu, porque vocês ficaram ricos e eu fiquei do lado de fora. Jesus diz, eu estou lá na fora, batendo na porta para entrar, porque vocês se enriqueceram e esqueceram de Jesus. E Jesus diz, eis que estou à porta e bato. É para a igreja que ele está falando. A igreja diz, estamos ricos, estamos satisfeitos, temos tudo. E Jesus fala, vocês nem sabem que vocês são pobres, cegos, nus e miseráveis, disse o Senhor. O dinheiro nos engana, a riqueza nos engana. O pior engano é o auto-engano, é quando você olha para si mesmo e fala, está tudo bem, e Deus olha e fala, está tudo mal. Quando você olha para si mesmo e diz assim, está tudo dando certo, é porque Deus está comigo, e Deus fala, eu já saí da sua vida faz tempo, eu estou lá do lado de fora da sua casa. E você acha porque está com um carro bom, a conta bancária gorda, você acha que Deus está com você? O Senhor Jesus diz, eu estou do lado de fora. Ó, vocês estão aí só no pó, só na presunção, só na soberba. Jesus fala, eu estou lá fora batendo, eu estou querendo entrar, mas não dá para eu entrar quando o mamão domina, quando a riqueza domina, não dá, não tem espaço. Ninguém pode servir a 2 senhores, diz Jesus, ou você serve a Deus ou serve ao dinheiro.
Soberba, orgulho, presunção, altivez de espírito, Deus detesta. E o diabo ama. O diabo ama. O diabo é o ego absoluto. O diabo é o ego látrico, é o ego no inflado. O diabo é aquele que vive e fala, eu quero isso para mim. E todos aqueles que querem só para si, estão muito irmanados com Satanás. Muito irmanados. Todos aqueles que têm a presunção, é a presunção do diabo, subirei e serei igual a Deus. Cuidado com a prosperidade material, porque além do orgulho, ela faz você ficar ingrato. Gera ingratidão, diz. Você vai dizer, diz o texto aqui, que eu consegui. Vai chegar uma hora que vocês vão dizer, está vendo tudo isso aqui? Foi eu, a força do meu braço, a minha capacidade física, intelectual, de negociante, a minha capacidade que fez tudo isso. Senhor, não caia nessa cilada. Não chegue ao ponto de dizer, eu tenho porque eu fiz por merecer. Não foi isso, diz o Senhor. Não foi isso. Eu consegui. Olha o tanto que eu batalhei, olha o que eu consegui, olha como eu sou esperto, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou capaz. E Deus fala, não foi isso. Cuidado com a ingratidão. Cuidado de você achar que você é o bom, que é você que consegue tudo. O que você tem que não foi Deus que deu para você? Você tem força, você tem energia, você tem habilidade, você tem talento, você tem possibilidades, você tem oportunidades, você tem jeito para trabalhar, você tem ânimo para trabalhar. Quem foi que deu isso para você? É o que o Senhor está falando, foi o Senhor que te deu essa capacidade. Não ache que é você que conseguiu por conta própria. Não caia na ingratidão, não caia nessa mentira. Pare, olhe para Deus. Veja que é Ele que dá, a fonte é Ele, é dele que procede. A ingratidão, a ingratidão. Eu falei esses dias aqui sobre a gratidão na Santa Ceia, sobre a Eucaristia, dar graças. Você vai ver que na Bíblia, às vezes a gente vê os irmãos fazendo assim, eu sempre pensava nisso. Você vai almoçar, vai se alimentar, o pessoal fala assim, vamos orar para abençoar o alimento. Eu nunca vi essa expressão na Bíblia, abençoar o alimento. Para mim o alimento já é abençoado, ainda mais por estar na sua mesa. Ou então vamos orar para santificar o alimento. Também eu nunca vi na Bíblia essa expressão, santificar o alimento. O que a Bíblia diz é o seguinte, quando você for tomar um alimento, qualquer um, ao agradecer por ele, você já o santifica e o purifica de qualquer mal. Qualquer alimento. Então o que Deus diz é o seguinte, você tem que agradecer. Qualquer alimento. Como eu disse aqui, pode ser um alimento consagrado num centro de macumba. Se você tomou aquele alimento e agradeceu, ele é purificado e santificado de toda coisa ruim. Você agradeceu, mas o que Jesus está dizendo? É que a gratidão santifica o alimento e a vida. A gratidão lava os nossos olhos e santifica tudo que a gente faz. E a ingratidão, pelo contrário, azeda e amaldiçoa tudo. Se você toma um alimento reclamando, maldizendo, se você faz qualquer coisa sem gratidão, aquilo azeda os relacionamentos, azeda o casamento, azeda os seus filhos. Se você chega diante da vida e tem uma atitude de ingratidão, acha que a vida deve para você, que os outros devem para você, que a sua mulher deve para você, que os outros devem fazer você feliz, você está no caminho errado. Você está no caminho da maldição. Se você nasce e tem essa perspectiva, todo mundo tem que me servir, tem que me fazer isso, tem que me ajudar, a minha mulher tem que me fazer feliz, meus filhos têm que me dar, meus amigos têm que me visitar, eu mereço, todo mundo deve para mim, você está no caminho de morte. O caminho da graça é, eu não mereço, mas eu agradeço pelo que o Senhor me dá. Eu agradeço ao fazer isso, a minha vida vai sendo lavada, os meus olhos são purificados, os meus relacionamentos são santificados, o meu casamento melhora, os meus filhos melhoram, a minha vida melhora, por causa da gratidão.
Quem é ingrato vive azedo, invejoso, amargurado, magoado, perturbado, oprimido e angustiado. Quem é ingrato só sofre. Quem não tem os olhos lavados pela gratidão, vive debaixo de amargura, de ranzinzice, de raivice, vive assim. Por que não fizeram isso para mim? Eu fiz tanto, eu mereço tanto. Eu mereço isso daí. E vai gerando aquela ingratidão que gera a raiz de amargura, a mágoa, o ódio, e você vai contaminando o mundo. O mundo é contaminado pela energia emocional que você produz, que é uma energia de ingratidão. Tudo fica contaminado pela ingratidão. É o que Deus está falando aqui. Se você achar que você é o bom da boca, que você merece, que todo mundo deve para você, que você olha para a vida como um credor da vida, ai de você. Agora, quando você chega, o olhar do publicano e fala: Deus, eu não mereço, mas o Senhor tem me dado graça sobre graça, superabundante graça. É graça ao nascer do sol, ao pôr do sol, ao deitar, ao se levantar, ao caminhar. É graça, é favor imerecido de Deus na minha vida. É Deus me suprindo, é Deus me abençoando, é Deus me dando, é Deus me possibilitando, é Deus me ajudando, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Você vai ver como tudo fica lindo na sua vida. Você vai ver como qualquer comida fica gostosa. Você vai ver como qualquer relacionamento melhora quando você reconhece que vem de Deus. Que eu não merecia, mas Deus me amou. Liberte-se da ingratidão e da amargura. Liberte-se disso, por favor. Isso é um veneno que te destrói. Tem gente lá no Facebook que só põe reclamação. Eu vou começar a usar o Facebook para repreender o povo. Oh Deus, vou ter que trabalhar hoje. Oh, vontade de ir embora, eu não aguento mais isso, não aguento mais. Aí fica só reclamando, até é o muro das lamentações aquilo ali. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você está vivo. Você está vivo. Que bom que você está vivo, não? Que bom que a gente está vivo. Você poderia estar morto, não poderia, não? Já passou sua hora, talvez, e Deus está tendo misericórdia. Viu? Cuidado com a ingratidão e cuidado com a idolatria. Todos os ídolos que a gente cria são projeções do nosso querer e da nossa vontade. Os ídolos, o coração humano é uma fábrica de fazer ídolos. E todo tipo de ídolo, de estátua, de gesso, de madeira, e os ídolos da nossa sociedade, tudo é produto daquilo que a gente quer. Por isso que um homem idolatra o carro, porque o carro lhe dá poder, lhe dá potência, faz ele sobressair sobre os outros. E que alguém idolatra alguma coisa, porque aquilo faz o seu eu se levantar. Idolatria é aquilo que a gente cria para nos satisfazer. Começa desde a imagenzinha lá. São longuinhos. Se você me dá o que eu quiser, eu vou dar 3 pulinhos. Aí o ídolo é para fazer o que você quer. E tinha aquele santinho também que o pessoal colocava de cabeça para baixo na água. Se você não me dá o que eu quero, eu vou te enfiar, aí você vai afogar. Isso é o ídolo. É o ídolo que está lá para fazer. Às vezes o Deus que a gente canta aqui é o nosso ídolo. Porque você fala: se Deus não der o que eu quero, eu vou buscar outro. É uma projeção do nosso coração e dos nossos desejos. A idolatria é isso, seja qual for. Seja idolatria visível ou invisível, é do coração que a gente projeta para apenas nós nos satisfazermos. Isso é idolatria, você reduzir Deus a um objeto do seu prazer, aquilo que você quer e que você deseja. Se Deus não me quer, Deus não me der, não quero mais saber de Deus. Idolatria. Ele fala: cuidado com a idolatria. Cuidado com Deus que você está servindo, que é só para te satisfazer. Deus não foi criado por você. Você que foi criado para adorar a Deus. O objetivo de Deus não é fazer tudo o que você quer. O objetivo da sua vida é adorar o Senhor, Deus verdadeiro, único. Esse é o objetivo da sua vida. Cuidado. Segunda parte desse texto. Moisés fala: não esqueça. Não esqueça. Cuidado com isso, mas não esqueça.
Não esqueçam, Deus está falando, Moisés, não esqueçam, quando você tiver tudo bem, você comeu e ficou satisfeito, não é quando você come, foi no domingo, você come lá na casa da sogra, no meu caso, enche a barriga, quase que você dorme em cima da mesa. Você ficou satisfeito, você dá aquele sono, aquela moleza, entendeu? Na hora que você comer, ficar satisfeitão, molengão, sonolento, não esqueça de algumas coisas, não esqueça. Não esqueça o que eu fiz. Não esqueça o que eu fiz. Irmãos, a nossa memória é muito curta. Deus estava falando, não esqueça. A Bíblia inteira fala, diz, não esqueça. O povo de Israel vai entrar na terra prometida e Moisés, não esqueça quem vocês eram. Vocês eram escravos do Egito. Vocês viviam lá debaixo de chicotada, trabalhando igual animais. Vocês não tinham direito a nada, vocês não comiam nada. Vocês só sofriam. Não esqueçam que o Senhor com mão poderosa tirou vocês da escravidão, abriu o mar vermelho e trouxe vocês para cá. Não esqueçam o que eu fiz, diz o Senhor. Não esqueçam quem vocês eram. Não esqueçam como vocês viviam. Não esqueçam o que Deus fez por você. Quanta gente aqui que Deus tirou da lama, que se não fosse o Senhor, seja ter acabado a sua vida, destruído sua família, mas o Senhor teve misericórdia. Não esqueça de quem você era, onde você estava, como você vivia. Não esqueça que o Senhor libertou vocês do Egito. Não esqueça, por favor. Porque quando a gente está sonolento, está com a barriga cheia, a gente esquece da fome, da escassez, da escravidão. Não esqueça. Não esqueça, diz o Senhor, da provação no deserto. Não esqueça das cobras venenosas e dos escorpiões. Não esqueça do tempo difícil que vocês passaram, porque eu estava querendo humilhar vocês, diz o Senhor. Ô irmãos, não esqueça o que Jesus fez por você. E por favor, não esqueça das lutas que você já passou. Lembra da enfermidade, da doença? Lembra do desemprego? Lembra da crise? Lembra do hospital? Você lembra das horas difíceis da sua vida? Você lembra do momento do deserto e da escassez? Você lembra? Agora você está com a barriga cheia, você esqueceu, mas você lembra quando você estava à beira da morte? Você lembra quando você não tinha dinheiro para nada? Você lembra quando você nem sabia que Deus existia e Deus disse, mas eu estava cuidando de você, eu estava livrando você, eu estava com você na hora da tribulação? Você lembra disso? Agora você está satisfeito, agora você está na boa, mas você lembra? Lembra do hospital? Lembra daquele acidente? Lembra daquele assalto? Lembra? Você já se esqueceu? O Senhor diz mais. Lembrem-se, foi eu que alimentei vocês no deserto, eu dei o maná, eu dei água, eu fiz sair água da rocha, trouxe o pão do céu e mandei as codornizes para vocês comerem carne. Vocês lembram disso? Quando você não tinha nenhuma cama para dormir, eu cuidava de você, eu trouxe a provisão, eu trouxe o emprego, eu trouxe o sustento, eu supri a sua necessidade. Você lembra disso? Foi o Senhor que está falando. Você nem sabia, você nem discernia, mas foi o Senhor que esteve com você. Lembra daquele diagnóstico? Você lembra? Você lembra, diz o Senhor, para mim? Você lembra que você nasceu doente? Lembra que os primeiros anos da sua vida era para ter morrido? Lembra que nos primeiros dias da sua vida você ficou sem vida? Você lembra? Você lembra de tudo que você passou? Você lembra? Você lembra como eu te livrei, como eu te supri, como eu te protegi, como eu te guardei, como eu te sustentei? Diz o Senhor, foi eu, o Senhor. Você lembra? Você lembra disso? Olha para a sua vida, meu irmão. Olhe para a sua vida, se não fosse a mão poderosa do Senhor, onde você estaria?
Se não fosse a graça de Jesus Cristo, onde estaria a sua vida? Onde estaria a sua família? Onde você estaria agora, se não fora o Senhor? Então lembre-se, ó Israel. Lembre-se, ó Israel, das provas, das noites insones. Lembre-se das enfermidades, do hospital. Lembre-se da crise, lembre-se. Quem é que te livrou? Quem foi que te sustentou? Quem foi que te protegeu quando você poderia ter morrido? Quem foi que guardou sua vida? Quem foi que deu para você o que você tem? Quem foi que deu a saúde hoje que você tem? Quem foi que estava com você quando você nem sabia que Deus existia? Deus estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça, meu irmão. Não se esqueça. Não se esqueça. Eu não me esqueço. Quando eu fui para o seminário, eu não tinha uma cama para dormir. Eu dormi muito tempo numa cama. Eu não tinha geladeira, eu não tinha televisão. Mas o Senhor estava comigo. Eu não tinha dinheiro, mas o Senhor estava comigo. O Senhor sempre esteve comigo. Lembra quando o assaltante entrou no ônibus, seus filhos no ônibus dormindo, ele com arma, assaltando todo mundo, e eu não deixei seus filhos acordarem com a arma apontada? Fui eu, o Senhor, que te livrei. Lembra-se. Lembra-se das horas difíceis. Lembre-se do deserto da vida. Lembre-se. Quem foi? Foi o Senhor, aleluia. Não se esqueça. Não é por você não conhecer a Deus nesse tempo que Deus não estava na sua vida. Não é por você nem saber de onde foi Deus que fez isso. Agora lembre-se também, por favor, quando Jesus entrou na sua vida, você amava a Deus e a sua palavra, a igreja. Você tinha fervor, dedicação, paixão, alegria no coração. Lembre-se. Lembre-se naquele tempo que você tinha intimidade com Deus. Hoje você está relaxado. Hoje você está preguiçoso. Hoje você não faz mais nada para Deus. Hoje você não se empenha na obra de Deus, porque você se acomodou, está satisfeito, está soberbo, está inchado. Lembre-se que tinha um tempo que você tinha paixão por Deus e por sua palavra, que tinha um tempo que você se dedicava inteiramente ao Senhor. Você lembra desse tempo? O Senhor escreveu para Israel: eu tenho saudades desse tempo, quando vocês me buscavam. Lembra-se. Lembra-se que agora você só pensa em ganhar dinheiro. Lembre-se que agora você não pensa mais em Deus e na sua palavra, no reino, na evangelização, na pregação da palavra. Você só se preocupa com o seu bem-estar, com o seu umbigo, com as suas coisas. Lembra-se, Israel. Não se esqueça, porque o Senhor não se esqueceu. E mais, não se esqueçam do que eu fiz na vida dos seus pais, dos seus antepassados. Não se esqueça, igreja Maranata, desse tempo que nós construímos, foi Deus que nos deu, e é para a glória de Deus. E o centro desse negócio é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é o Senhor absoluto e total. Para Ele seja a honra e a glória. Mas lembre-se que no passado, para você ter uma Bíblia hoje em português, em várias versões, o João Ferreira de Almeida foi perseguido. Queimaram a sua casa toda, ele teve que fugir, senão o matariam. Lembre-se, primeiro pastor presbiteriano ordenado no Brasil, José Manuel da Conceição, saiu pregando o evangelho de cidade em cidade, morreu como indigente na prisão, aqui no Brasil. Lembre-se, para você ter essa Bíblia aqui, gente deu o seu sangue, deu a sua vida, deu o seu suor. Lembre-se que hoje, para a gente ter igrejas grandes, liberdade, som, tudo isso, lembra, diz o Senhor, que fui eu, e lembra os que deram a vida, o sangue, o suor, para que hoje você não fosse um crente relaxado. Honre o legado desses homens e mulheres que morreram pelo Evangelho. E hoje você é um crente domingueiro que mal vem no culto e mal se interessa pelas coisas de Deus. Lembre-se disso.
tenha brilho no seu coração. Lembre-se disso. O nome e o legado que a gente carrega. Lembre dos pais presbiterianos, puritanos, protestantes. Lembre do tanto de sangue, de gente que deu a vida, para que hoje a gente tivesse essa liberdade, essa facilidade, essa comodidade. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Lembre-se, irmão. Lembre-se. Não se esqueça. Não se esqueça. Eu ouvi uma história triste ontem. Triste que alguém me contou. Eu já ouvi muitas histórias que é o oposto. Quando Deus tira alguém da lama e o transforma. Ontem eu ouvi uma história diferente. De um presbítero de uma das nossas igrejas. Médico. Respeitado. Servo de Deus. Começou a usar um medicamento que o relaxava, mas era uma droga, que o relaxava do estresse. Aquele medicamento começou a viciá-lo. Ele começou a usar outras drogas. Presbítero, médico, respeitado na cidade, começou a usar drogas, viciado. Começou a se prostituir, abandonou a igreja. Dali a pouco, perdeu a sua família, perdeu a sua profissão, começou a se prostituir, se tornar homossexual, começou a viver na rua, ficou doente. Levaram para o hospital antes de morrer. Pregou-se o evangelho, ele se arrependeu, mas ele morreu. Um homem que conheceu a Deus começou a transigir e brincar com o pecado. Se tornar, falou, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Isso não vai me fazer mal. Isso não é pecado. O Senhor diz aqui, se vocês me abandonarem, vocês serão destruídos, porque o pecado traz em si mesmo a autodestruição de quem o pratica. Chaleira, a rã na chaleira, lembra essa ilustração? Alguém queria cozinhar a rã, jogou a rã na água quente, quando colocou ela pulou de volta, aí ele pegou uma água fria e colocou a rã, e começou a esquentar. Dali a pouco, a água foi esquentando, a rã foi se acomodando a temperatura, acomodando, de repente ela é cozida e morta naquela água. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente assim que se acomodou no pecado. Eu fiz uma coisa errada, Deus não castigou, não perdi meu carro, não perdi meu dinheiro, eu vou fazer outra errada. Pois vou fazer outra errada. Eu não estou indo na igreja, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou orando, eu não tenho compromisso, não tem problema, não tem problema, não tem problema. O pecado, o salário do pecado sempre é a morte. O pecado sempre destrói, sempre mata, sempre acaba. Você não pode nunca transigir, brincar com o pecado. Ele traz em si mesmo o germe da destruição. Se você abrir mão agora, se você brinca agora, aos poucos você vai se acomodando. Você vai se acomodando à temperatura do mundo e do diabo. E daqui a pouco a sua alma, sua integridade, seus valores, sua fé começa a ser diluída pelo pecado. Que história triste, um homem que conheceu a Deus, morreu de uma maneira tão terrível e degradante, e só deixou uma história de vergonha. Não esqueça dos mandamentos do Senhor, não esqueça dos meus estatutos, não esqueça daquilo que eu falei, não esqueça, a minha palavra é verdadeira, os meus mandamentos são santos, ande na minha palavra. Se você se desviar, se você quebrar, você vai trazer destruição e morte para a sua vida. Não esqueça os meus mandamentos. Não é porque você tem dinheiro que Deus está aprovando o seu estilo de vida, não é porque as coisas estão indo bem que você está sendo abençoado. Tome cuidado, todo pecado leva à morte. Você não pode transigir os mandamentos de Deus, porque quem quebra os mandamentos traz destruição. Quem vive em pecado voluntária e deliberadamente traz sobre si o juízo.
Isso é o que Deus está falando aqui. Não esqueça dos meus mandamentos, das minhas leis, dos meus estatutos. Obedeça. Obedeça para que vá bem. Mas se ao transigir, o pecado vai destruir você. O pecado vai destruir você. O pecado. Como está a sua vida com Deus, meu irmão? Como está a sua vida com Deus? O texto continua e ele diz: quando você comer e ficar satisfeito, faça o seguinte: louve a Deus, obedeça os seus mandamentos, adore ao Senhor, e mais, e mais. Capítulo 6 de Deuteronômio: conte para as outras gerações, conte para os seus filhos, passe para os outros, veja, conte o que Deus fez, o que Deus está fazendo, vai contando, vai contando, vai contando. Veja o que Deus fez, conte para os seus filhos, para os seus netos, conte as histórias de Deus, fale o que Deus fez, o que Deus está fazendo, vai contando. Se Deus abençoou você, louve, obedeça os mandamentos e passe para outras gerações. Qual é o legado que você vai deixar nessa terra? Qual é o legado que você vai deixar para as outras gerações? O que vão dizer de você? Que não foi um homem de fé, um homem íntegro, um homem reto, que viveu no pecado, na mentira, na maledicência, que acumulou inimigos e desafetos, ou um homem que andou com integridade na presença de Deus? Qual é o legado que você vai passar para os seus filhos? Qual é o exemplo e o testemunho para as outras gerações? O que vão dizer de você? É o que o Senhor está falando para Israel. Olhe e veja, as futuras gerações dependem de você. Como você vive, o que você fala, o que você ensina, como você procede. Não saia fora disso aqui. Louve a Deus. Obedeça os seus mandamentos. Conte para as outras gerações. Conte para as outras gerações. Como está a sua vida, meu irmão? Qual o nível de compromisso, de integridade, de retidão que você tem andado? Qual é o tipo de louvor que você tem dado ao Senhor, de adoração? Qual é o tipo de ética que você tem vivido na sua família, na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com o seu marido, no seu trabalho? Como é que você tem procedido? Deus guardou, Deus abençoou, Deus sustentou você. Como você tem vivido? Como você tem procedido? Israel andou, desviou, foi levado para o exílio, para o cativeiro, foi destruído por causa do pecado. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor transforme a nossa vida. Que o Senhor mude o nosso jeito de viver. Que o Senhor recorde em nós o que Ele fez e mude o nosso proceder em nome de Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Vamos orar ao Senhor, por favor. Que Deus fale ao seu coração aqui e agora. Que Deus fale contigo. Que Deus dê uma direção para você. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Fale: Senhor, eu quero consertar minha vida. Eu tenho sido mentiroso. Eu tenho sido desonesto. Eu tenho sido mau. Eu tenho andado por caminhos tortuosos, Senhor, e nessa hora eu quero pedir perdão. Eu tenho sido orgulhoso, altivo. Nessa noite eu quero reconhecer que tudo vem de Ti, ó Pai. Tudo vem de Ti. Tudo procede do Senhor. Fale com Deus nessa hora. Coloque sua vida, seu coração. Peça perdão. Confesse a Deus os seus pecados.
Senhor, ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica. Nós confessamos a Ti os nossos pecados, ó Deus. Somos ingratos, somos altivos, somos prepotentes e arrogantes, ó Deus. Quebra o nosso orgulho, ó Pai. Dá-nos um coração grato, dá-nos um coração grato. Ó Deus, não nos deixe esquecer, não nos deixe esquecer de onde o Senhor nos tirou, onde nós estávamos. Não nos deixe esquecer, meu Pai, das lutas, das provas, dos livramentos, da proteção, do cuidado. Não nos deixe esquecer, ó Deus, que foi a Tua boa mão que esteve conosco. Não nos deixe esquecer, meu Pai. Não nos deixe ficarmos acomodados, ó Deus. Frouxos, indiferentes, negligentes, nababescos. Não nos deixes, ó Deus, viver uma vida relaxada, indisciplinada e pecaminosa. Leva-nos para o centro da Sua vontade. Dá-nos obediência à Tua palavra, que nós possamos andar dentro dos Teus mandamentos. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas vezes vivemos fora da Tua lei, praticamos coisas desonestas, falsas, mentirosas. Lava-nos, ó Deus, limpa-nos, purifica-nos pelo sangue de Jesus, o nosso Salvador. E restaura-nos, ó Deus, restaura-nos, santifica-nos, renova-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Por favor, meu Pai, faça isso em nós, faça isso em cada coração aqui. Que ao sairmos daqui essa noite, possamos sair com o coração desejoso de Te agradar e de Te adorar. Faça isso em nossas vidas, ó Pai. Nos ajude a Te agradecer, nos ajude a Te adorar, nos ajude a Te obedecer, nos ajude a contar para os nossos filhos, nos ajude a ser um exemplo para as novas gerações, nos ajude a edificarmos um legado que honra o Teu nome, Senhor, que faz mudança nessa terra. Por favor, meu Deus, por favor, Senhor, nos ajude a não sermos pessoas que dão mau testemunho, que fora da igreja, Senhor, desonra o Teu nome, que fora da igreja blasfema contra o Teu nome. Por favor, meu Deus, muda isso, a começar em nosso coração, nossa casa, nossa família, nossos relacionamentos, nossos negócios, que possam glorificar o Teu nome. Por favor, Senhor, faça isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entra em nosso coração de verdade, meu Pai, de verdade. Entra em nossa vida de verdade. Entre em nossa família de verdade, de maneira real e poderosa. Entre em nossas vidas. Leva-nos, ó Deus, a Te adorar, a viver para o Teu nome, para a Tua glória. Receba, Senhor, a nossa vida, receba a nossa confissão, e nós queremos o perdão e a restauração. Queremos consertar a nossa vida, queremos consertar, Senhor, nosso viver. Faça isso, é a nossa oração, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém, Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico, convidar o grupo de louvor para vir aqui na frente. Vamos cantar um cântico.